Eu não sei. Quando eu fui presidente da OAB, que tinha assumido um compromisso de campanha, que faria uma devassa no tocante aos maus juízes de minha terra para preservar os bons magistrados, ao fim de meu mandato, nenhum colega meu subscreveu e eu apresentei sozinho. Publiquei e divulguei no Brasil inteiro. Fui obrigado a deixar de advogar. Durante mais de 5 anos fechei meu escritório de advocacia. Até porque eu não tinha o direito de sacrificar um constituinte, que se fosse meu constituinte já estava com a causa dele perdida. E caí na asneira, insensato que eu sou, idiota. Como foi promovido por antiguidade um desembargador, meu amigo e irmão, ele me disse: Calmon, eu faço questão que você seja o representante da ordem que vai fazer minha saudação. E eu caí na asneira de aceitar. Então, na hora em que eu botei aquela veste preta e assumi a tribuna, todos os desembargadores se retiraram do recinto, menos ele e um amigo irmão que eu tinha, Oswaldo Nunes de Centro-Sé, que por ser meu amigo ficou. E eu fiz meu discurso para 2 desembargadores. E 25 desembargadores esperaram que eu começasse a falar, se levantaram e se retiraram do recinto. E eu compreendi o recado. Eu sou a parte fraca e impotente. E o sujeito impotente só conta anedota de conquista de mulher, que é descarado. Então eu fechei meu escritório, porque não podia advogar. Esperei, e aos poucos recebi recados. Calmon, a coisa agora está um pouquinho diferente. Comece a advogar, Então eu fui voltando devagarzinho. Olha, eu pergunto a vocês, se a vida, por perversidade comigo, me deu essas experiências, eu não tenho que recolher dessas experiências alguma conclusão teórica? Como é que você pode dissociar a praxis da teoria? Teoria sem praxis, nem teoria é. Praxis sem teoria, nem praxis é. Então, na verdade, ou você constrói sua teoria à base da vivência e da experiência que você tem do fato social, já que o direito não tem faticidade social, o direito é apenas sentido e significação que a gente empresta aos fatos sociais. Então eu não posso teorizar sobre o direito perdendo de vista o fato social, perdendo de vista as instituições sociais, perdendo de vista a história de meu país, perdendo de vista o cotidiano de meu país. Então, na verdade, eu acho que na Faculdade de Direito, nosso papel, e eu acho que se está recuperando isso um pouco, pelo menos na minha terra, está começando a se recuperar um pouco, as faculdades de Direito estão retornando a ser o que elas precisam ser, a consciência política de uma nação. Porque não há outro espaço, senão na Faculdade de Direito, para que essa consciência política seja trabalhada e se torne uma consciência madura e operacional. É a Faculdade de Medicina que vai fazer isso? É a Faculdade de Filosofia? É a de Pedagogia? É a Arquitetura? É Comunicação? É Economia? Ora, então nós somos, queiramos ou não, nós somos umbilicalmente vinculados ao processo político, à vida política, ao compromisso político. Quem disser que pode ser jurista sem compromisso político, está mentindo. Que é absolutamente impossível você dissociar o direito da sociedade, que o utiliza como instrumento civilizatório. É verdade, e graças a Deus que é, e é por isso que nós somos profissionais do direito.
mas que não está submetida ao direito para ser conformada, quando é ela quem conforma o direito. Então, de certo modo, já está quase menos, e não faz mal que até se termine um pouquinho antes, para começar um pouquinho antes, para não ficar um pouco parecido com aqueles oradores que não sabem como é que termina o discurso. Então ele começa tudo de novo. Eu pensei, nessa nossa conversa de hoje, dividir o nosso papo em duas metades. Essa primeira metade, de eu tentar decodificar para vocês minha percepção do direito e do compromisso político, econômico e ideológico que ele tem, e que é indissociável dele. E na segunda metade, eu ia discutir a democracia e o poder judiciário, e o modelo da Constituição de 88, e o que é que, na minha perspectiva, está ocorrendo em meu país, e o que seria um posicionamento nosso, de processualistas, em face do que está acontecendo em termos de ensino do direito processual, em termos de elaboração da ciência processual e em termos da aplicação jurisdicional do direito processual. Então, numa síntese, o que foi que eu tentei passar para vocês agora nessa primeira parte? O direito depende de nós. O direito é o que nós dissermos que é o direito. Nem Papai do Céu nos obriga a dizer o que é o direito, nem a razão nos obriga a dizer o que é o direito. Mas quem nos leva a dizer o que é o direito é termos o poder de dizer que alguma coisa é direito. Direito é decisão. O que dá vida e concreção ao direito é decisão. Onde não há decisão, não há direito. E o direito começa com a decisão macro, que é política, e que nós dizemos assim, lei, regra geral. Mas ele nasce com a vocação de domesticar a dimensão micro. O direito é macro como projeto, mas ele é micro como realidade, na hora da decisão, em que você impõe a alguém um dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, na verdade, o direito é linguagem ali e a linguagem aqui. E como a gente pode garantir a correspondência entre esse dizer o direito a nível macro e o aplicar o direito a nível micro, se você não institucionalizar politicamente controles que domestiquem o homem, essa vocação de todo homem de afirmação pessoal, de modo a que você não transforme o compromisso macro, ou o que Luhmann chama as expectativas compartilhadas, em deformação micro. E quando você tem um país onde esses instrumentos de domesticação faltam porque não institucionalizados, e faltam porque a sociedade não tem maturidade política para institucioná-los, você, na verdade, tem um direito macro que não tem nada a ver com o direito aplicado a nível micro. E você vive num país como o nosso, em que você diz, as leis não pegam. As leis foram feitas para os inimigos, para os amigos, o jeitinho. Onde você legisla sobre qualquer coisa. Eu era estudante de Direito, 1942, em Recife. Chegou um professor francês, que era especialista nesse tempo, em acidente infortunística do trabalho. Quando ele leu nossa lei de acidente de trabalho, o homem ficou entusiasmado.